Oi, aí pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de Física 2 do Cursinho Eldorado. Hoje a gente vai começar nosso tópico de eletrodinâmica e a gente vai discutir corrente elétrica. Para a gente poder falar de corrente elétrica, antes a gente tem que falar de fluxo de elétrons. Mas antes de falar de fluxo de elétrons, a gente tem que retomar a ideia de diferença de potencial que a gente tratou algumas aulas atrás. Então vamos lá. Se a gente tem aqui um polo A de potencial VA e a gente tem um ponto B de potencial VB, se VA e VB são diferentes, o que a gente vai assumir que a gente vai falar que VA é diferente de VB, então existe uma diferença de potencial entre os polos A e B. Por quê? Porque se existe uma diferença entre os potenciais elétricos deles, a subtração de um potencial elétrico do outro vai resultar numa diferença de potencial não nula. E, como a gente já tinha discutido algumas aulas atrás, se existe diferença de potencial, existe, portanto, a tendência de que cargas elétricas se movam ou para o polo A ou para o polo B, dependendo de que carga que elas têm, de que sinal de carga elas estão carregadas. Tá? Então a gente pode dizer que quando há diferença de potencial, a gente pode dizer que quando o potencial A é diferente do potencial do B, é formada uma diferença de potencial e, por conseguinte, é formado um campo elétrico. E agora a gente vai assumir que esse VA é maior que VB. Se VA é maior do que VB, a gente pode considerar esse polo aqui o positivo e esse polo aqui o negativo. Não necessariamente eles têm que ter cargas positivas ou negativas. Eles só têm que ter uma carga maior aqui em A e uma menor em B, ou seja, um potencial maior em A do que um potencial em B. Se isso acontecer, a gente pode dizer que o campo elétrico de A para B aponta de A para B. Então, essa aqui é a direção do nosso campo elétrico. Então, quando a gente tem um ponto A com potencial maior do que um ponto B, se forma um campo elétrico que aponta do potencial maior para o potencial menor. E agora eu vou precisar que vocês lembram daquela aula onde a gente discutiu sobre como o campo elétrico gera força. Se a gente tem um campo elétrico, se a gente tiver aqui partículas elétricas carregadas, essas partículas elétricas vão sofrer uma força elétrica. Vou pegar uma delas. Vamos pegar em específico, por exemplo, essa partícula aqui. Se essa partícula ela é positivamente carregada, então vamos supor que essa partícula aqui seja um próton, ou ela seja carregada de prótons. A força elétrica que ela sofre aponta no mesmo sentido que o campo elétrico. Então ela sofre uma força elétrica que aponta em direção ao polo B. Só que, em contrapartida, se a gente pegar, por exemplo, essa partícula aqui, que vamos falar que ela é negativamente carregada, a força elétrica que ela sofre é de sentido contrário ao campo elétrico. Então ela vai sofrer uma força elétrica que vai apontar para o polo A. Por isso que a gente pode chamar esse polo A de polo positivo e esse polo B de polo negativo. Porque o polo B, por ter um potencial menor, vai atrair as cargas positivas. Então a gente pode chamar ele de polo negativo, porque o polo negativo atrai as cargas positivas. E o polo A, como ele atrai as cargas negativas, ele pode ser chamado de polo positivo, certo? Então, retomando aqui, quando a gente tem a diferença de potencial entre dois pontos, entre dois polos, a gente tem a formação de um campo elétrico que aponta do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial. Esse campo elétrico, por sua vez, ele vai gerar forças elétricas nas partículas carregadas que tiverem entre A e B, tá? E aí, se você tiver partículas positivamente carregadas, a força elétrica sobre elas, vai apontar no mesmo sentido do campo. Caso contrário, se você tiver partículas negativamente carregadas, a força elétrica sobre elas vai apontar no sentido contrário do campo. Então aqui, se a gente considerasse que todas essas partículas aqui, na verdade, fossem negativas, porque em geral as partículas que se movem num corpo, as partículas que têm liberdade de movimento num corpo, são realmente os elétrons, são cargas negativas, se a gente passar a considerar que essas carguinhas aqui são negativas, a gente pode dizer que a partir do momento que a gente tem uma diferença de potencial entre A e B, a gente tem a geração de um fluxo de elétrons de B para A. Então se a gente tivesse aqui, agora eu vou refazer esse desenho aqui embaixo, se a gente tivesse aqui um corpo de potencial VA
maior do que potencial VB, então a gente pode dizer que aqui esse VA vai ser o nosso polo positivo, VB vai ser nosso polo negativo. Então, as partículas carregadas negativamente, os elétrons que estiverem próximos a B, vão tender a se movimentar em direção a A. Então você vai ter a geração de um fluxo de elétrons orientado do polo de menor potencial para o polo de maior potencial. Então, a partir do momento que você tem essa diferença de potencial, você tem a geração de um fluxo de elétrons do polo com menor potencial elétrico para o polo com maior potencial elétrico. Então, de novo, se você tem dois polos, o polo de maior potencial pode ser chamado de polo positivo, o polo de menor potencial vai ser o que você chama de polo negativo. O polo positivo atrai as cargas elétricas negativas e o polo negativo vai atrair as cargas elétricas positivas. Isso acontece por causa dessa geração desse campo elétrico que acarreta numa força elétrica. Bom, então a gente falou aqui bastante sobre esse tal de fluxo de elétrons. Agora vamos tentar entender como que esse fluxo de elétrons se conecta com a corrente elétrica. E hoje eu vou falar para vocês que a corrente elétrica foi um dos maiores erros na história da física. E por que eu digo que ela foi um dos maiores erros? Porque ela surge de um erro conceitual. Há muitos e muitos séculos atrás, os físicos achavam que não eram as cargas negativas que tinham liberdade de movimento num corpo, mas sim as cargas positivas. Então eles achavam que se a gente tinha aqui um potencial VA e a gente tinha numa outra extremidade do corpo um potencial VB, então as cargas positivas que estão no entorno de VA, elas iriam se deslocar para VB. Porque aqui é o polo positivo, né? Aqui é o polo negativo. Então essas cargas aqui se deslocariam para VB e você geraria um fluxo de prótons. Só que prótons, na verdade, são muito mais massivos que os elétrons. Então isso daqui na verdade não acontece na vida real. Na vida real não existe a geração de um fluxo de prótons. O que é gerado é realmente um fluxo de elétrons que vão do polo negativo para o polo positivo, para o polo de menor potencial para o polo de maior potencial. Só que eles imaginavam que era o oposto. Então, imaginando que era o oposto, eles chamaram esse hipotético fluxo de prótons de corrente elétrica. Então, esse fluxo de prótons, e aqui eu vou dizer que é um fluxo de prótons bastante hipotético, né? Se ele existisse, ele seria orientado dessa forma, mas ele não existe, então por isso que ele é hipotético. Esse fluxo de prótons hipotético é o que a gente chama de corrente elétrica. Então isso daqui é a nossa corrente elétrica. Então, elétrica. Quando você tiver um corpo com potencial maior de um lado do que de outro, você vai ter a geração de um fluxo de elétrons que vai ser orientado do polo de menor potencial para o polo de maior potencial. Você vai ter essa geração de fluxo de elétrons indo de um polo para o outro, e você vai ter uma corrente elétrica na direção oposta a esse fluxo de elétrons. Então a direção da corrente elétrica, o sentido da corrente elétrica, é o mesmo sentido que teria um fluxo de prótons dentro de um corpo. Então ele é orientado junto com esse hipotético fluxo de prótons, no sentido oposto do fluxo de elétrons. Então é assim que se orienta a corrente elétrica. A corrente elétrica é supostamente um fluxo de prótons hipotético, que vai ter intensidade exatamente igual ao nosso fluxo de elétrons real, só que vai ter sentido oposto. E como é que a gente calcula essa corrente elétrica? Bom, a gente em geral vê duas fórmulas para cálculo de corrente elétrica, que no fundo são a mesma fórmula. Aqui nessa primeira fórmula, a gente vai ter que a nossa corrente elétrica, então esse I vai simbolizar realmente nossa corrente elétrica, I minúsculo, tá bom? Ele vai ser o número de elétrons que tem carga elementar E, então esse E é carga elementar. Então, a corrente elétrica vai ser dada pelo número de elétrons multiplicado por sua carga, que é a carga elementar, dividido pelo ΔT. E que ΔT é esse? Que intervalo de tempo é esse? Intervalo de tempo.
Então aqui vocês vão imaginar o seguinte, imagina que vocês têm um fio e que vocês estão olhando para esse fio e vocês conseguem enxergar elétrons, o que não é bem possível. Mas vamos imaginar que vocês conseguem enxergar esses elétrons. E vocês pegam um cronômetro e vocês resolvem contar de 0 até 60 segundos. Então o intervalo de tempo que a gente está estudando é de 0 a 60 segundos, nosso intervalo de tempo é de 60 segundos. Você vai contar quantos elétrons vão passar pelo seu fio nesses 60 segundos. Então vamos supor que passem 120 elétrons nesses 60 segundos. Então, sua corrente elétrica ela vai ser 120 elétrons vezes a carga elementar de cada elétron, então a carga elétrica de cada elétron, que é a carga elementar, dividido por esses 60 segundos, certo? E você poderia traduzir isso por uma fórmula análoga, só que escrita de uma forma diferente, que é esse ΔQ sobre ΔT. Esse ΔQ é a variação de carga elétrica. Elétrica. E essa variação de carga elétrica tem módulo N vezes Z. Então, basicamente, o que você está fazendo é, em vez de multiplicar o número de elétrons pela carga de cada elétron, que é a carga elementar, e dividir pelo ΔT, você está multiplicando, fazendo esse produto aqui antes e depois inserindo na corrente elétrica. É exatamente a mesma coisa. Em SI, no sistema internacional, vamos ver que cada uma dessas coisas é dada. A unidade da carga elementar é o Coulomb, que é a mesma unidade da variação de carga elétrica, porque as duas são quantidades de carga elétrica. Essas são quantidades distintas, mas continuam sendo quantidades de carga elétrica. O número de elétrons é uma quantidade adimensional, né? Você não fala um número de elétrons com uma unidade, né? Não é atribuído uma unidade a um número de elétrons. E o intervalo de tempo é dado em segundos. Vamos fazer um exemplo para isso daí ficar mais claro. Então vamos imaginar que a gente tem aqui um fio ou um corpo que tem esses polos A e B. Existe uma diferença de potencial entre A e B, e como a gente pode ver, o fluxo de elétrons é orientado de A para B. Se o fluxo de elétrons é orientado de A para B, a gente pode dizer que B é o polo positivo, A é o polo negativo. Então B é onde você vai ter um potencial maior e A vai ser onde você vai ter um potencial menor. Então aqui, o campo elétrico formado vai apontar de B para A. E como todos esses elétrons são cargas negativas, eles vão sofrer forças elétricas de sentido contrário ao campo elétrico. Então eles vão ser puxados para o B. O fluxo de elétrons se estabelece então de A para B. Aí você vai observar esse fio, por 2 minutos e 40 segundos. E você vai perceber que em 2 minutos e 40 segundos passam 10 a 18 elétrons. Então você vai ver que passam 10 a 18 elétrons. Então seu N é igual a 10 a 18 elétrons. Seu número de elétrons é 10 a 18. A carga elementar de cada um desses elétrons, a carga de cada elétron está dada ali em cima, é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então a quantidade de carga que passa de A para B nesses 2 minutos e 40, você pode calcular como ΔQ, igual a N vezes E, e isso daqui vai ser igual ao produto de N por E. N, 10 a 18, E, 1,6 vezes 10 a menos 19. Se você fizer essas continhas, você vai ter que a variação de carga é 1,6 vezes 10 a menos 1. 10 a menos 1, certo? Coulomb, não esqueçam da carga. E aí você quer calcular essa corrente elétrica. A corrente elétrica é ΔQ por ΔT. Qual que é nosso ΔT? A gente calculou aqui nosso ΔQ, né? A nossa variação de carga ela está expressa aqui nesse cantinho. E ela surge desse número de elétrons que passa. Mas e se a gente quiser descobrir esse ΔT? Como é que a gente faz? A gente tem que pegar esses 2 minutos e 40 segundos e transformar só em segundos. Então, ΔT é 2 minutos e 40 segundos. A gente sabe que 2 minutos são 120 segundos, porque cada minuto tem 60 segundos, então isso aqui é 120 segundos. 120 mais 40, 160 segundos. Então, nossa corrente elétrica ela pode ser calculada dividindo esse 1,6 vezes 10 a menos 1
por 160. A gente pode reescrever isso daí como 0,16 dividido por 0,16 vezes 10 a terceira, porque a gente passou 3 vezes a vírgula para o lado esquerdo, né? Então isso daqui é 1 vezes 10 a menos 3. Isso daqui, então, diz que a nossa corrente elétrica é igual a 1 vezes 10 a menos 3 ampere. Se a gente considerar miliamperes, a gente vai ter 1 miliampere. Bom, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção. Vejo vocês na próxima aula.